E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu vim aqui fazer um vídeo rápido falando um pouco sobre as cartas do mini set. Eu já vi as cartas, basicamente, eu fiz em live. Vai ser basicamente só eu falando sobre o que eu achei das cartas. A reação mesmo de eu lendo as cartas, vai estar no VOD da live, se você entrar na Twitch, você consegue achar lá, eu reagindo às cartas. Eu vou tentar falar um pouco sobre o pacote de cada expansão, o que eu acho de cada carta, mas um pouco mais rápido. E um aviso que eu vou acabar tendo que falhar no que eu disse no começo do canal, que era que todo mês eu queria fazer o Meta Report, que é aquele vídeo que eu faço, eu tava planejando fazer todo mês, de toda vez que, todo começo do mês, eu fazia um vídeo recomendando decks, né, para todo mundo, pelo menos um de cada classe. Eu vou tentar mudar um pouco do estilo que eu fiz da última vez, tentar fazer um pouco mais rápido, tentar focar em um deck só e falar as missões honrosas um pouco mais rápido, para não levar tanto tempo. Porque, se eu não me engano, levou mais de 40 minutos o vídeo do mês passado. Porém, o que eu ia falar nesse aviso é que esse mês não vai dar para fazer justamente porque a nova expansão, o mini set no caso, chega dia 2. Então eu iria lançar o vídeo no dia 1, no dia 2 chega a carta nova. Então o meu vídeo não ia servir basicamente de nada. Alguns decks provavelmente iam continuar iguais, mas outros iam surgir novos, iam aparecer, outros iam ter mudanças na lista. Então eu prefiro não fazer. Eu vou tentar deixar para a próxima semana. Eu vou tentar, eu acho, deixar para o dia 8, ou acho que 10, na verdade, para deixar uma semana de mini set rolando. Caso venha algum nerf também, pode vir algum nerf. Mas eu vou deixar para fazer assim. Mas, quando não tiver esses lançamentos de carta no começo do mês, o Meta Report vai ficar para o começo do mês, sempre dia 31, dia 30 ou dia 1º. É sempre um desses dois. O último dia do mês ou o primeiro dia do mês. Vai ficar nesses 2 dias. E vai ficar no mesmo estilo. Opção de deck para todas as classes, com algumas menções em algumas classes. E é isso. Agora falando sobre as cartas da expansão, falando um pouco sobre as cartas de Cavaleiro da Morte, eu achei todas um pouco esquisitas. Essas duas aqui, tanto o Escornante quanto a Cerimônia, eles parecem muito bons para decks de Unholy, né, profanos, já que eles demandam muito cadáver e demandam lacaios na mesa. Então, isso aqui é muito bom para decks que tem uma ordem de lacaios, porque dá rapidez para eles. Em compensação, eles morrem no final do seu turno, o que pode ser bom para decks de Último Suspiro, que no caso seria Frost. E essas duas cartas são basicamente para isso, podem servir para Unholy, mas eu acho que se dão melhor em Frost, porque são essas duas runas, né, que conseguem fazer muito cadáver muito fácil. Eles evocam muito lacaio, gastam muito feitiço, então é fácil para eles ter cadáver de sobra para toda vez que isso aqui morrer, ter que gastar cadáver para isso aqui continuar vivo por mais tempo. Quanto à história de Umbra, eu não achei muitos lacaios de Último Suspiro muito bons, mas parece ser interessante. Tipo, é claro que ela pode ver jogo. Já aparece bastante umas cartas que são segurança de viagem, despertador. Pode aparecer o Stegodon também. Tudo isso já aparece no deck. E é um deck. É o único deck que eu vejo isso aqui rodando. Porque ele evoca um lacaio com o Último Suspiro, sem tu precisar gastar o slot de um lacaio no teu deck. Já que com o Eren você quer puxar os lacaios, né, para eles se baterem e se matarem, você não quer que tenha outro lacaio poluindo a sua pool. Isso aqui é um suporte para esse deck, mas eu não vejo fazendo tanta diferença assim. Agora passando para Caçador de Demônios, outras duas cartas que eu achei que entram exatamente naquele estilo que eu falei da Umbra. Por exemplo, o Diabolos, ele tem uma afinidade, você consegue causar 12 de dano no campo do oponente, parece insanamente forte. É um 6 mana, entra sendo um 6/5 com corpo decente já pro custo, e entra causando 12 de dano no campo do inimigo, o que é muito bom. Porém, eu não vejo um deck que isso rode, já que todos os decks que temos atualmente, ou o deck de nave, que não precisa disso,
ou um deck agressivo, que não precisa disso, já que isso aqui não vai na cara do oponente, então não interessa pro deck de Pain, né? E o outro deck é o deck de Big, que também não usa isso, porque o deck de Big evoca os lacaios de outras formas, né? Além de, em vez de jogar o lacaio. Então, como isso aqui não tem nada além de uma afinidade, que funciona basicamente como um grito de guerra, que tem que ser saído da mão, então isso aqui não ajuda em nenhum dos 3 decks que tem atualmente. Claro que pode vir aparecer mas eu não vejo um deck que rode Demônios e Feras, que é o que ele precisa para ser ativada. É outra carta naquele estilo que eu falei da carta da Umbra, que é uma carta que parece forte sozinha, se tu conseguir ativar e conseguir fazer ela funcionar. Porém, em que deck você coloca isso? O Salseer, eu achei ele uma carta bem filler, sinceramente. Parece uma carta muito simples. É um 3 manas 4/2 que reduz o custo das cartas adjacentes em 1. Sendo assim, ele fica basicamente uma mana 4/2. O que pode ser bom para deck agressivo, mas eu não sei se tu quer ele. Tipo, beleza, uma mana 3/2, 4/2 é bom, mas o deck de Pain precisa dele? O deck agressivo precisa dele? Um deck. Sincero, é o mesmo problema dele. Que deck você vê isso aqui rodando? Eu não vejo muitos decks, ainda mais porque são os cards adjacentes. Você não tem muito controle. Por exemplo, com deck, quando você tá jogando com um deck lento, você não tem controle dentro das cartas que vão estar na sua mão. Então, eu tô repetindo bastante isso nessa análise de cartas, que eu olhei muitas cartas que são exatamente assim. Parece cartas boas, decentes, mas tu não vê onde ela se encaixa. E isso faz a carta ficar esquisita. A trompa eu achei a melhor carta do set de Caçador de Demônio. E é uma carta boa para um deck agressivo. Já que com um deck agressivo você consegue gastar a sua mão muito rápido. Então você meio que garante o exilar. E o exilar dele é absurdo. Você evoca 6/3 com rapidez e imune enquanto ataca. Por 4 manas. É uma insanidade se você consegue ativar o exilar. Além de ser outra carta para os estudos de Illidari, que pode ser descoberta no estudo de Illidari. Então, parece uma carta muito boa. Eu acho que deve ver jogo em decks agressivos. Indo agora para Druida. Druida ganhou um pouco de tudo, e eu gostei disso, eu gosto dessa variedade. Ele ganhou um ovo, que é um ovo 0/2, que com o último suspiro evoca uma fera 1/2 e buffa todos os lacaios de +1/+1. O que é muito bom para um deck de token, pode rodar um deck de quest. Eu não vejo muito rodando, porque o deck de quest desde o começo não foi muito bom. Então eu não vejo esse ovo salvando. Porém, tem o ovo da expansão. A lendária neutra da expansão, que é o ovo que você sempre vai ficar no campo, basicamente, até você quebrar o ovo 5 vezes. E aí o druida tem forma de quebrar o seu próprio ovo, tem forma de buffar o ovo. Então o druida vai ser uma das classes que vão conseguir usar o ovo bem. Ele tinha ganhado o ciclo da vida, o que foi muito esquisito, porque só tinha um ovo de druida, agora ele ganhou mais suporte para mais ovos. Ainda mais com aquela compra neutra que também vai ajudar a comprar lacaios de custo 0, né? Então vai ajudar a comprar os ovos. O druida só nessa expansão ganhou 4 ovos, contando esses dois de classe e os 2 neutros. E o Sismopoda, ele é um suporte para um deck big, né? Um deck que gosta de evocar lacaios muito fortes. O druida consegue ressuscitar os lacaios muito, muito fácil, né? Com um post de hidratação, 3 lacaios. E isso aqui vai buffar todos os lacaios, tanto da tua mão quanto do teu deck. Então, parece um lacaio muito bom. Resta só saber se o druida vai conseguir fazer esse deck. Chegando na máscara de druida, a máscara da Pantera eu achei muito boa. A única fraqueza dela sendo basicamente só que você precisa de um lacaio no campo para fazer ele funcionar. Mas de resto, é uma 4 manas que vai comprar 2 cartas e colocar um 5/4 na mesa. É muito boa, comba com os ovos, já que se você consegue transformar os ovos, você vai conseguir atacar e consequentemente quebrar os ovos, então é muito bom. Além de comprar 2 cartas. Muito bom, é um buff que te dá compra e parece custar muito barato.
Sobre o Caçador, a gente já viu a Máscara do Demossauro, foi uma das primeiras cartas reveladas. A segunda carta revelada foi a Babá de Raptor, que é uma carta muito boa pro deck da Niri. Eu só vejo ela rodando muito bem aqui no deck da Niri, mas pode ser interessante num deck normal, já que é uma carta que te dá duas cartas. Mesmo que sejam aleatórias, é uma carta por duas cartas. E as magias de Caçador eu acho muito boas. O mapa que também te dá duas cartas, Peripresa que dá dano e evoca lacaio, compra duas cartas, descobre uma carta, causa 2 de dano. Então os feitiços de Caçador de custo 1 eu acho muito bons para serem ganhar aleatoriamente. A última carta revelada de Caçador, o Anquilodonte, que é uma carta focada para um deck de feras, um deck um pouco mais lento. Ele pode entrar no deck de quest, pode entrar no deck que seja voltado para feras mesmo, Big Feras, já que pode aparecer, porém eu não vejo aparecendo tão forte assim. Porém, não achei nada demais. O lado bom é que ele morre e já morre disputando a mesa, continua disputando a mesa, já que ele evoca feras que já atacam imediatamente. E sem contar que os lacaios que ele evoca pode atacar o inimigo, então pode dar aquele dano que falta. Então, é uma carta que entra naquele estilo que eu já falei várias vezes das outras classes anteriores, que parece uma carta boa, que funciona sozinha, porém falta um deck para encaixar ela. Chegando em Mago, eu realmente não entendi essa proposta do que eles tentaram fazer com o Mago. Eu achei muito esquisita. A única carta que eu achei interessante foi a Máscara da Ovelha, que, caso vocês não lembrem, ele se transforma numa ovelha que lembra a polimorfia, porém é uma ovelha que explode. Então é a ovelha explosiva. É uma remoção de alvo que transforma o alvo em uma remoção em área. Então é muito bom para lidar com decks agressivos, porém, novamente, entra naquele ponto do aonde ela entra. É uma carta que parece muito boa para ser descoberta, mas aí entra no deck de quest. A mesma coisa do Tecnossauro. É uma carta que funciona, ele é feita para o deck de quest. Porém, o deck de quest não usa lacaios. Isso é muito esquisito. O deck de quest ele funciona muito bem, a versão atual que está tendo. É uma versão sem nenhum lacaio. Então por que você vai querer usar o Tecnossauro? Ainda mais porque você só vai conseguir usar o Tecnossauro quando você basicamente tiver completado a quest. Porque a quest é você descobrir. O Tecnossauro você precisa ter jogado cartas que não começaram no seu deck. Então não é só descobrir. Você tem que ter jogado cartas. E então, para ele custar 0, que é o ideal dessas cartas que custam menos, você vai precisar de muito tempo. Pelo menos é o que eu acho. Eu não tenho tanto costume de jogar com esse deck, então eu não sei quanto tempo demora para você jogar 7 cartas que não começaram no seu deck. Mas eu acho que não é tão cedo assim quanto outras cartas que tem esses lacaios que chegam a custar 0. E ainda assim, ele custa 0, ele ainda é só um 3/6. Provocar, tipo, ele não é uma ameaça tão grande para valer colocar um slot no deck, porque o deck tem muitas cartas boas que dependem do deck não ter lacaios. Então eu achei muito esquisito. E sem contar na mais esquisita de todas, que é a Dança da Oferenda. É uma carta que lembra o Sem Rosto, né? Você vai usar 5 manas, escolher um lacaio e transformar outro lacaio no lacaio que você escolheu. É uma carta muito esquisita. Por que tá em Mago exatamente? Porque o Mago não tem muitos lacaios que você precise copiar. Eu realmente não entendi a ideia dessa carta em específico, porque mesmo com todas essas cartas, aparentemente o deck de quest tá rodando igual. Não vai mudar nada, porque você não vai querer colocar lacaios para não poluir a pool com os feitiços que dependem de você não ter lacaios. Isso aqui não parece uma carta que você vai usar, porque você não usa muitos lacaios que você vai querer copiar. E isso aqui, porque você vai querer copiar um lacaio do oponente, porque você vai querer gastar um slot do oponente. Isso aqui parece uma ótima carta para você descoberta, não para você botar no slot do deck. Então, eu espero ver essas cartas rodando. Eu gostaria de ver essas cartas rodando. Parecem cartas interessantes. Mas eu não vejo elas no deck de quest do jeito que tá hoje. Parece muito melhor. Sem essas cartas. Pulando agora para Paladino.
E chegamos com uma carta que promete resolver um dos problemas do deck de Murloc, que é o Fulgueiras, é um 2 manas 3/2, que tem afinidade, conceda rapidez aos seus lacaios, garantindo que os teus Murlocs vão conseguir atacar. É uma carta muito boa pro deck de Murlocs, porque a fraqueza. O deck de Murlocs tem duas fraquezas principais, que eu acho. Eu enfrentei bastante ele, eu nunca joguei com ele, porque eu não gosto de paladino. Mas, enfrentando ele, a fraqueza do deck de paladino de Murlocs, a primeira é a mais óbvia, que é, como todo deck de quest, é difícil você combater mesa no começo, já que você vai gastar o teu primeiro turno não fazendo nada. Você só vai começar a disputar a mesa no teu segundo turno. É um problema que eu tenho com o meu deck de quest de Xamã, porque é o mesmo princípio. É um deck que quer combater mesa sempre do seu oponente, você sempre quer estar à frente da mesa do seu oponente, porém você vai gastar o teu primeiro turno fazendo nada, basicamente. Então é meio lento contra matches muito agressivas. As matches agressivas podem só ignorar. E esse cara resolve o outro problema do deck. É justamente que os Murlocs, a maioria dos Murlocs não tem rapidez. Então ele não consegue lidar com ameaças no campo. Você evoca muitas coisas, às vezes as coisas estão muito grandes, porém tu não consegue trocar porque os lacaios não tem rapidez. Então o teu campo pode estar muito grande, mas se o teu oponente tiver uma mesa já boa também, ele pode só ignorar a tua mesa grande, ir na tua cara e acabar. Porque a única forma de recuperar a vida é com o Murloc evocado pelo Tiranogueira. Com isso, por exemplo, já entra a chance de você matar o Tiranogueira, evocar vários lacaios, já que os lacaios podem vir com Fúria dos Ventos, com Rouba-Vida, com Venenoso. E aí, com Fogueiras, você consegue fazer a troca e já garantir uma cura, já garantir uma morte de um lacaio, ou fazer duas trocas interessantes com Fúria dos Ventos. É uma carta que eu gostei bastante, apesar de que eu não gostar da ideia de o Paladino Murloc estar tão forte. Isso aqui com certeza fortalece o deck de Paladino. A Cerimônia de Eclosão é uma carta que parece bem esquisita para um deck agressivo, porém, ainda assim ela parece meio forte, já que ela é um buff futuro. É a primeira vez, eu acho, que a gente vê um buff futuro, já que você vai gastar uma carta de 3 manas que não vai fazer nada, porém no próximo turno todos os lacaios que você evocar vão estar com mais 2. Pode ser muito bom pro deck agressivo, provavelmente vai rodar no deck agressivo, e eu gostei que eles fizeram um bom mix, né? Tipo, cartas meio que para todos os decks. Tirando isso aqui eu vou falar agora, né? Mas eu achei isso aqui muito ruim. Mas eu gostei que eles tentaram, aqui pelo menos no Paladino, eles conseguiram fazer tipo um suporte para o deck de Murlocs, um suporte para o deck agressivo. E falando sobre ela, Acolhida Heróica, 8 manas, descubra um lacaio lendário para evocar, mude os atributos dele para 10/10. Isso aqui parece tenebroso. Parece muito ruim. Mesmo que ela seja decente, ela parece decente no máximo. Aonde tu coloca isso? É o problema que eu tenho com as outras as outras cartas das classes mais em cima. Aonde tu coloca exatamente isso? Deck de Bui, porque é um deck mais lento? Mas por que tu vai querer gastar o slot com isso? Não existe nenhum lacaio com investida para garantir que você faça isso. Não existe nenhum lacaio que tenha um efeito tão insano assim. Sinceramente, parece horrível. Pode aparecer, mas no deck lento, o Paladino não tá sendo conhecido ultimamente por decks lentos. Até o deck de Imbuí, que é o deck mais lento, que o Paladino teve recentemente, não tá rodando direito. Então, o único deck que eu vejo isso rodar é no deck de Imbuí, mas até no de Imbuí eu não vejo isso, não vejo necessidade. É isso, basicamente. Eu odiei essa carta. Eu achei muito ruim. Horrível. Ainda mais porque eu descobri uma lacaio lendária. Sei lá o que a Blizzard estava pensando com essa carta. Indo agora para Sacerdote. Sacerdote ganhou, eu acho que é provavelmente uma das melhores cartas da expansão. 2 manas, Ritual da Vida,
Descubra um lacaio de custo 3, evoca uma cópia 2/2 dele. É uma carta muito boa. Eu, sinceramente, acho que ela roda em qualquer deck. Qualquer deck que você consiga imaginar, eu acho que ela roda, sinceramente. É uma carta muito boa, simplesmente. É um turno 2 que garante o turno 3, enquanto evoca uma cópia desse turno 3 no turno 2. Tem muito lacaio de custo 3 que é bom, evocado. E muito lacaio com Último Suspiro, muito lacaio com Escudo Divino, Rapidez, por exemplo. Então, eu achei essa carta muito forte, simplesmente. Eu, sinceramente, vejo ela rodando em qualquer coisa. E já as outras duas cartas são feitas por um deck mais lento. Eu gostaria de ver um deck mais lento de Sacerdote. Faz um tempo já que Sacerdote tem sido muito agressivo pro meu gosto. E vai depender disso, basicamente. O Sacerdote tem forma de ressuscitar com Descansar em Paz, tem forma de comprar e mudar o custo de lacaios, então talvez um deck um pouco mais lento apareça. Eu não sei se vai aparecer de verdade, mas outra coisa também é o custo delas, que é 7 e 8. No geral, os decks que usam a Elise precisam de cartas com custos variados, né? Precisam ter os 10 custos de mana diferentes. E, normalmente, o 7 e o 8 são custos bem problemáticos para quase todas as classes. Então, receber um suporte 7 e 8 parece ser uma deixa. E possivelmente dá para um deck um pouco mais lento de Sacerdote aparecer. E chegando em Ladino, essa arma é muito boa, eu pelo menos achei. É uma 2 manas, 2/2, com grito de guerra, você coloca uma carta mais à esquerda na sua mão, e o último suspiro da arma você compra 2 cartas. Parece muito boa, apesar de não parecer quebrada, o que é raro pro Ladino, diga-se de passagem. É uma arma, 2 mana 2/2, os status é bonzinho pro custo. Normalmente uma 2 manas você quer uma 3/2 ou 2/3, porém ela compensa justamente no efeito. Você perde uma carta da sua mão para comprar 2. Parece valer a pena, simplesmente. É uma carta decente, uma arma decente pro seu custo, compra 2 cartas. É bom para um deck, o deck de draw, né? E quer que você compre muitas cartas para ciclar a sua mão. Então, é uma carta muito sólida. Eu não vejo por que não rodar em praticamente todo deck. Ladino adora comprar carta e isso aqui faz exatamente o que o Ladino quer. Já o Comerciante de Fantasias parece uma carta boa, porque as máscaras parecem muito boas. A única máscara que eu não vejo o Ladino querendo é a máscara de bruxo, já que a máscara de bruxo é bem para combo específico, então eu não vejo o Ladino querendo essa carta. E isso é muito bom, já que ele recebe, ele não descobre uma máscara, e ainda mais porque ela vai custar 2 a menos, né? Mas, por exemplo, num deck de Protoss, caso os lacaios fiquem custando o suficiente, né, baixo o suficiente, até a máscara de bruxo pode ser boa no deck de Protoss. E chegando numa das lendárias da expansão, é o Hexflexo, o cristalino, 3 mana 3/3. Enquanto isso estiver na sua mão, é um lacaio, uma cópia 3/3 do último lacaio que você jogou. É outra carta que eu não vejo um deck em que ela vale a pena, já que é uma carta tech, entre aspas, já que você vai copiar a carta do seu oponente, e é totalmente dependente disso. Você tem, mas não tem controle, porque você vai depender totalmente do seu oponente ter um lacaio bom o suficiente para você querer jogar isso. E aí que tá o problema, tipo, em matches agressivas, por exemplo, o vídeo de apresentação dele, colocaram ele copiando o Caim de Caçador de Demônio, mas botaram numa situação muito perfeita para aparecer. Parece uma carta muito boa contra decks mais lentos, já que decks mais lentos tem, tipo, lacaio-chave, né? Por exemplo, o Xamã tem o Block of Art, o Ladino tem o Firak, os decks mais lentos de nave tem as próprias naves que você consegue fazer. Então, pode entrar num deck de nave, pode entrar num deck de Firak, é uma carta deck, entre aspas, parece uma carta bem esquisita. Chegando agora na minha classe favorita, Xamã. Todas as cartas, basicamente, foram feitas para o mesmo deck, é o deck de Quest. Porém,
essas duas aqui podem ser usadas também no deck de Elemental, que é o deck sem quest, né, basicamente. E é um deck que roda em volta das brasas, roda em volta do Brauma. A quest, no geral, eu acho que o Totem vai ser usado na quest, pelo menos um. Uma carta decente. A quest tem um problema. A quest que está rodando atualmente não usa totens, então isso aí é um totem que vai te dar outro lacaio de múltiplas classes. Então, essa aqui foi feita para o deck de quest. Isso aqui é interessante pro deck de quest, já que ele causa dano a lacaios. O deck de quest ele consegue fazer muita coisa com o venenoso. Por exemplo, se você buffar isso aqui com venenoso, ele vai matar 2 lacaios garantido. Isso aqui eu só vejo no deck de elemental. Pode entrar no deck de quest caso apareça um deck de quest elemental. Porque o deck de quest atual, ele tá focando em lacaios de vários tipos únicos, não esses decks elementais, Murlocs, elemental, fera. Pelo menos o quest atual tá sendo focado muito em lacaios com tipos específicos. Se rodar uma versão com elementais de outro tipo, aí isso aqui roda no deck de quest. Porém, a princípio, eu só vejo isso aqui num deck full elemental. Falando sobre Bruxo, a Máscara é uma carta que eu achei muito boa para um deck de combo, porém me faltou visão para ver que deck de combo ela pode aparecer, já que ela é bem cara, então teria que ser feita redução de custo ou ganhar mana, por exemplo, com a Icera. Então, para fazer um combo possível com isso, né? E quanto aos combos dela, eu não achei muitos interessantes assim. Os melhores que eu achei foi a cara, só que a cara é meio esquisita. Não é de sombra, então ele vai trocar a cara, vai encher o tabuleiro de cara e vai gastar o sortilégio da cara inteiro, porque apenas feats de sombra não removem o sortilégio da cara. Outro deck é o deck de nave, pode ser interessante pro deck de nave, porém eu não vejo muito mais que isso. Outra coisa, o Ouroboros, vindo da Avona, ele pode ser interessante, mas é aquele coisa, né? Tipo, é a Avona pra jogar Ouroboros, e aí jogando Ouroboros, evocando Ouroboros, você joga Máscara no Ouroboros, e aí todo teu lacaio vai ter o Ouroboros. Ok, e aí? Enfim, a Máscara é meio esquisita. E as outras duas cartas eu achei que funcionam muito bem juntas, mas elas não têm muitos outros suportes. Já que é uma 6 manas que evoca uma fera aleatória do seu deck e concede a rouba-vida. As feras de bruxo não são muito boas, além do asfixiante. E as feras neutras eu não vejo sendo muito interessante. A única carta que eu vejo sendo muito interessante é o Ultra Gigasauro. Só que aí você vai querer jogar essa carta no deck? Porque todas as outras não parecem ser o bruxo quer. Então, pelo menos eu não tô conseguindo ver que a Blizzard quis com essas duas coisas. São cartas que funcionam muito bem juntas, essas duas. Porém, o ideal seria ter outras feras, não? E aí é o que. Aí é o problema. Isso aqui nem causa dano na cara do oponente, ele causa dano em lacaios inimigos aleatórios apenas. Então, eu realmente não sei muito o que esperar desse bruxo. Mas eu tô ansioso, eu gosto de decks de combo esquisitos. Se isso aqui rodar, vai ser um deck combo esquisito. E eu tô ansioso pra ver. Chegando na última classe, Guerreiro. Cartas que eu pessoalmente achei muito boas. Tirando o Atropelassauro, que pode ser interessante ainda, mas eu não vi muito propósito nele. Ele funciona muito bem com os óculos de segurança, aquelas 0 manas que ganha armadura, caso você não tenha nada de armadura, né? Por exemplo, se você fizer ele e o óculos de segurança, você vira uma 3 manas, 6, 5, que ataca um lacaio aleatório. Parece muito bom, porém é o meio que condicional, como eu falei. Para você conseguir fazer isso no turno 3,
você teria que usar os óculos de segurança ou no turno 4 com aquela magia de uma mana, que ganha 2 de armadura também. As outras duas cartas eu gostei bastante, principalmente no deck de quest, já que o serviço de guarda é um 7 manas, evoca um custo 6, um custo 4 e um custo 2, ou seja, ele evoca 12 de mana em status por 7 mana. E o grande Dracorex, que é uma limpeza em área, basicamente. Ele vai atacar causando 5 de dano em área. Pode ter formas de você buffar esse lacaio. E vale lembrar o que eu disse no deck de sacerdote, nas cartas de sacerdote. A curva de 8 e 7 de mana são muito esquisitas para o deck que precisa de usar Elise. Por exemplo, atualmente o deck de guerreiro ele usa as naves, porque o Jin é a única carta de custo 8 boa que o caçador consegue usar. Então, com isso, é outra carta de custo 8 boa. Então, pode surgir uma outra versão do guerreiro de missão sem o Jin e, consequentemente, sem as naves. E, consequentemente, muda todo o aspecto do deck. Então, vir exatamente nesse range de 7 e 8 é muito bom para o deck que justamente vai criar uma nova vertente do deck de quest. Caso você não queira usar as naves, mesmo que as naves sejam boas, pode aparecer outra versão. Isso aqui é um 12 de custo, que você evoca por 7 de mana. E isso aqui é uma remoção que causa 5 de dano em área, com a possibilidade de causar mais, caso você consiga buffar isso. E falando sobre as neutras, não teve muitas. Teve apenas 2 reveladas, que foi um suporte para feras e um suporte para amálgama. Isso aqui deve rodar no deck de Murloc, de Paladino, deve rodar no deck de Quest, ou de Elemental, de Xamã. Então, são cartas boas. Isso aqui é um suporte para fera, então pode entrar no deck de Caçador. Mesmo que ele não seja uma fera, ele é um bom suporte para feras, já que ele dá rapidez para uma fera aliada. Isso aqui com certeza vai ver jogo, tipo, nesses decks que eu falei, Murloc de Paladino, Elemental de Xamã. Talvez até no deck de feras pode rodar. Eu não vejo muito rodando no deck de feras de Caçador, mas ele é uma fera, hein? Tudo, né? E evoca uma cópia ainda. Pode ser bufada, lembrando isso. Talvez rode, justamente porque a Dinomancia bufa também as feras da sua mão. Então, e você sempre vai jogar feras, então isso aqui sempre vai entrar. E caso ele entre bufado pela Dinomancia, vai ser umas 5 manas 10, 12. Então pode ser uma carta muito boa no deck de feras. Talvez não seja tão agressiva quanto o resto do deck, porém pode ser uma carta interessante para decks de. Qualquer deck de tribo provavelmente vai rodar isso aqui. E vale lembrar também daquele ponto que eu falei no Sacerdote e no Guerreiro. Custo 7, o Taka. O Taka é uma lendária que não precisa de suporte nenhum. Ele funciona sozinho. E ele tá exatamente na curva que eu falei, 7 manas. Que é muito ruim pro Xamã, é muito ruim para todo deck que usa a Elise. Todo deck que usa Elise, normalmente ele tapa buraco dessa curva de 7 e 8. Então ter mais opções de custo 7 e custo 8 é sempre muito, muito bem-vindo. E sobre a expansão é isso. Eu vou ficar por aqui mesmo. Lembrando, a expansão lança no dia 2. Dia 2 a expansão já lança, então eu provavelmente não vou conseguir jogar no dia que a expansão lançar, porque durante a semana eu tenho faculdade, porém na sexta eu vou estar de folga. Sexta, sábado eu devo fazer uma live tentando rushar lenda, testando decks novos. Eu vou tentar pegar lenda, como sempre, com Xamã. Provavelmente eu vou ter que rushar com Nebula. Como de costume, depois que eu pego lenda, eu começo a jogar com deck esquisito. Então vai vir todo tipo de atrocidade que vocês podem imaginar. Enfim, é isso. Deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário caso vocês gostem, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma sugestão que eu possa fazer para melhorar o conteúdo. E me sigam também na Twitch. Como eu disse, meu cronograma de live está bem esquisito por causa da faculdade, mas normalmente no final de semana eu consigo fazer pelo menos os 2 dias no final de semana, eu consigo fazer live ou sábado, ou domingo, ou sexta. É sempre variável, mas sempre, pelo menos um dia da semana eu consigo fazer. Como eu disse, durante a semana tem trabalho, durante a semana tem faculdade, então é foda, né? A vida. Então me sigam tanto na Twitch, como no Twitter, como é o mesmo arroba do YouTube.
É Maruki_HS. Todos esses links vão estar na descrição. É isso. Valeu.